Vamos falar um pouco sobre vacinas? Oi, eu sou a Carol Torres, mãe de primeira viagem, e esse é o canal Colo Café e Caus. E aqui falamos um pouco de tudo sobre a maternidade. Quando a gente entra nesse universo da maternidade, a gente fica em dúvida em muitas coisas, e a vacinação é uma delas. Quando eu engravidei, eu me deparei com algumas situações. Eu precisei primeiro tomar, ainda gestante, a vacina de bronquiolite. Na época não era disponibilizada pelo SUS, então eu tive que fazer ela no particular. E aí foi que eu me deparei com o valor exorbitante das vacinas para bebês, que as principais são ali nos 6 primeiros meses de vida. E algumas delas no SUS não abrange. Então eu fui conversar com a pediatra da minha bebê e perguntar para ela o que ela indicava naquele momento que eu desse no particular e quais eu poderia estar dando no SUS. Ela me deu a sugestão de vacinar minha filha com 3 vacinas na rede privada e o restante na rede pública. Porque, segundo ela, a do SUS, as demais vacinas já seriam suficientes. Lembrando que eu não sou médica, muito menos pediatra, e essa é apenas algumas dicas que eu estou compartilhando com vocês para caso você não tenha ainda muita noção em relação às vacinas. Mas o ideal é sempre você conversar com o pediatra do seu bebê, ele vai lhe dar as informações necessárias para o seu bebê. Então, voltando, as vacinas que na época a pediatra da minha filha indicou foram a pneumo 20, a meningo B e a meningo ACWY. Dentre elas, qual é a maior diferença em relação ao SUS? No SUS, a gente encontra a pneumo 10 e a meningo C. A meningo ACWY não é possível pelo SUS para bebês apenas a partir de 13 anos, se eu não estou enganada, e a meningo B ela não é disponibilizada pelo SUS. Eu vou então agora falar um pouco sobre esse calendário de vacinas que os nossos bebês tomam ali nos primeiros 6 meses de vida. Certo. Voltando um pouquinho lá atrás, o nosso bebê, ele vai tomar as primeiras vacinas assim que ele nasce, ainda lá na maternidade. E aí, a partir de 2 meses, que começa a nossa saga. Porque alguns a gente pode fazer pelo SUS e outro no particular. Claro que no SUS vai ter as principais vacinas que o nosso bebê vai tomar e que vai estar prevenido. Só que, se a gente puder dar algumas vacinas no particular, vai ser melhor, porque o nosso bebê vai estar ainda mais protegido. Então, a partir de 2 meses, ele começa com essa série de vacinas. Dentre essas vacinas são, no segundo mês, a rotavírus, que no particular ela protege contra 5 cepas, enquanto que no SUS protege apenas contra 3. A pneumo 20 no particular e a pneumo 10 no SUS, que no caso 20 ou 10 é a quantidade de proteção de vírus que aquela vacina vai proteger o nosso bebê. No particular, nós temos a hexavalente. Em contrapartida, no SUS, nós vamos ter a penta mais a VIP, que aí seriam 2 picadas, enquanto que lá no particular é apenas uma picada, no SUS nós vamos ter 2, porque elas são 2 vacinas diferentes. Quando esse bebê ele entra no terceiro mês, vem outra série de vacinas, que são a meningo B, que ela não tem no Sistema Único de Saúde, e a ACWY. No postinho, você vai encontrar apenas a C. A ACWY é apenas quando já é adolescente, acho que lá por volta de 13 anos, aí você consegue vacinar o seu filho com essa vacina, mas enquanto bebê é somente a C. E aí, quando chega no quarto mês, repete as mesmas vacinas do segundo mês e no quinto, as mesmas vacinas do terceiro mês. A diferença maior tá quando chega lá por volta do sexto mês. Por quê? Porque no sexto mês, lá no SUS, não temos mais a pneumo 10 e nem a rotavírus. No SUS, vai ser apenas aplicada a penta mais a VIP, enquanto que no particular continuam as mesmas que foram aplicadas no segundo e no quarto mês. Minha filha, no caso, como ela fez a vacinação mista, quando chegou ali no sexto mês, ela tomou a penta mais a VIP no SUS e a pneumo 20 no particular. Porque eu sempre fiz assim, no particular eu dei a pneumo 20, a meningo B e a meningo ACWY. Então, essas 3 foram no particular, enquanto que as demais foram no SUS. E você pode estar se perguntando, e em relação às reações, tem alguma diferença entre o SUS e o público? Eu digo, cada bebê é único.
A minha filha, por exemplo, ela teve reações em ambas, tanto as vacinas que ela tomou no SUS quanto as vacinas que ela tomou no público. Em todas ela teve alguma reação, algumas piores, outras nem tanto. A de segundo e de sexto mês foram as piores, foi quando ela teve febre. Nas outras, ela apenas apresentou um certo desconforto, uma dor ali na região onde teve a vacina. E aí, em ambos os casos, eu entrei com um paracetamol, que era para tanto aliviar a dor quanto passar a febre. Em termos de qual remédio eu devo dar para minha filha, isso você deve perguntar ao pediatra do seu filho, porque ele que vai orientar qual medicamento é o melhor para o seu filho tomar. Algumas dicas que eu posso dar para você é: no dia que você for levar o seu bebê para vacinar, tenha sempre em mãos a certidão de nascimento e a carteira de vacinação dele. É ideal que você leve ele em um body, porque vai estar a perninha dele exposta, vai facilitar tanto na hora da vacinação quanto na hora das trocas das fraldas, que ele fica com aquela região ali da perna assim um pouco mais dolorida. E você tenha calma. O bebê vai chorar um pouco, vai ficar um pouco agoniado, e às vezes aquela situação traz um certo desconforto para a gente, que é mãe ou que é pai, ver o nosso filho naquela situação. Mas a gente deve pensar o seguinte: eu estou fazendo o melhor para o meu bebê, que é vacinar. A vacinação é a melhor proteção que nós, como os pais, podemos dar aos nossos filhos. Outra coisa que também você pode ter em casa é já deixar preparado é um chofebre para você colocar ali na região onde teve a picadinha da vacina. Tem um medicamento orientado pelo pediatra do seu filho e um termômetro para você estar sempre aferindo ali a temperatura do seu bebê para ver se ele está com febre ou não. Porque se ele estiver com febre, a partir de 37,5 já é considerado febre para um bebê, você já precisaria entrar com medicamento. Mas, como eu já disse anteriormente, eu não sou pediatra e você deve sempre buscar a orientação, principalmente do médico do seu filho. Mas então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu tenho para trazer hoje para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, querem que eu traga mais sobre esses assuntos, deixe aqui nos comentários. Me segue, comenta. E entre o café que sustenta, o colo que acolhe e o caos que sempre existe, eu sigo aqui aprendendo e te convido a aprender comigo.